Olá pessoal, tudo bem? Investir na bolsa não é a mesma coisa do que jogar em um cassino. Investir na bolsa, principalmente se você visa a uma acumulação de patrimônio a longo prazo, é necessário que você conheça as empresas e conheça e saiba analisar as informações que as empresas passam para você. Então é sobre isso, algumas dessas informações que as empresas passam para os seus investidores, que você precisa conhecer e você precisa saber analisar, que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Então vamos lá. Então olha só, hoje a gente vai tratar sobre a importância da análise das demonstrações financeiras. Todo investidor, ele busca a valorização das empresas em que ele investe. Por isso, é necessário que ele tenha posse dessas informações para que, a partir daí, ele faça escolhas que tragam a maximização da sua riqueza. Essas demonstrações financeiras, que periodicamente são disponibilizadas pelas empresas que têm capital aberto, elas permitem a comparação entre a sua situação atual e a sua situação anterior. Não somente isso, essas demonstrações permitem que o investidor saiba se a empresa continua gerando caixa e se continua gerando riqueza de acordo com aquilo que é esperado. Esses demonstrativos contábeis, eles nos informam sobre a saúde da empresa. Eles são, na verdade, um exame e nós, ao analisarmos, nós fazemos a função de médico. A partir das informações contidas nos exames, ou seja, nas demonstrações contábeis, nós podemos então tomar algumas decisões. Os demonstrativos, as demonstrações contábeis, trazem basicamente três informações fundamentais para o investidor. Essas informações dizem respeito, ou na verdade, três grupos de informações dizem respeito à liquidez da empresa, à rentabilidade e o endividamento da empresa. Então são esses os grupos de informações que basicamente você vai encontrar nas demonstrações financeiras. Então, para isso, essas demonstrações financeiras, as informações contidas nesses demonstrativos contábeis, devem permitir que o investidor possa fazer a comparação, a verificação, ou seja, ele deve calcular e chegar por si mesmo aos mesmos resultados que estão contidos naquelas demonstrações. As informações, elas devem ser úteis ao seu tempo. Então, as informações, elas jamais podem ser trazidas fora de tempo. E não somente isso, as informações contidas nessas demonstrações financeiras devem ser compreensíveis. Então, que demonstrações, que relatórios são obrigatórios que as empresas de capital aberto se disponibilizem então para o mercado? São basicamente 6 relatórios que toda empresa de capital aberto é obrigada a colocar à disposição do mercado. Esses relatórios são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, ou DRE como mais conhecido, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Então esses são 6 relatórios obrigatórios para as empresas de capital aberto. O que é o patrimônio? O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial nada mais é do que a demonstração do lucro ou prejuízo da empresa, a situação do caixa da empresa e também os bens e direitos da empresa. O balanço patrimonial é a foto da situação financeira e econômica de uma empresa em um determinado período. A prova disso é que o balanço patrimonial ele é constituído em basicamente 2 colunas, onde nós temos os ativos e os passivos. A outra demonstração importante é a demonstração do resultado do exercício, ou também abreviada como DRE. Essa demonstração do resultado do exercício
é a demonstração do lucro ou prejuízo da empresa no exercício, ou seja, no trimestre. Depois nós temos a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados funciona como uma ponte entre o balanço patrimonial e a DRE. Então, essa demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ela vai explicar a movimentação na conta de lucros e prejuízos. E a demonstração dos fluxos de caixa? A demonstração dos fluxos de caixa vai tentar explanar a capacidade de geração de caixa da empresa. Um outro relatório é a demonstração do valor adicionado. Essa demonstração, esse relatório, vai nos dizer o quanto a empresa gerou de riqueza e contribuiu para a economia do país da qual ela está inserida por meio de sua atividade operacional. O último relatório obrigatório são as notas explicativas. As notas explicativas, elas complementam as informações que estão presentes nas demais demonstrações. Ela tenta justamente explicar alguma informação que foi dada nos relatórios dos quais nós falamos aqui. Então, pessoal, esse é basicamente a introdução, o panorama geral que qualquer investidor de valor, ou seja, qualquer investidor de longo prazo, precisa saber, precisa conhecer para investir bem, investir com responsabilidade e colher ao longo do tempo os frutos de seu investimento disciplinado, ok? Grande abraço, obrigado por ter assistido até aqui e até mais.